Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é uma conversa rápida sobre o que faz um artista ser um artista. De vez em quando eu me reúno com colegas que escrevem ou que são músicos como eu, e às vezes nas conversas a gente vem com essa pergunta, né, com esse questionamento. Qual é a diferença entre uma pessoa que cria, uma pessoa que está sempre produzindo, seja uma música, seja um texto, e um mero mortal, né, alguém que se contenta em apenas consumir? E é claro que a gente pode chegar a milhões de conclusões em relação a esse questionamento. Porém, tem duas características que, se a gente for examinar qualquer artista, em maior ou menor proporção, elas estão sempre lá. E eu estou falando aqui da visão e da vontade. Todo artista tem uma visão particular do mundo, das coisas ao redor, das pessoas que o cercam. Todo artista ele tem uma antena ligada, né, para captar um diálogo, para captar um cenário, um objeto, uma situação que pode dar origem a uma obra de arte. Ele vai ver aquilo que ninguém mais está vendo, ele vai entender alguma coisa que ninguém mais está entendendo. Ele pode ser um visionário que vai mostrar mesmo um futuro para uma sociedade. E a vontade tem a ver com a determinação, com a disciplina, com aquela necessidade de expressar as ideias, os pensamentos, aquilo que está na cabeça do artista. Então, um desequilíbrio entre essas duas características pode resultar num artista frustrado. Se ele tem um olhar muito apurado, se ele consegue fazer associações de ideias, se ele consegue extrapolar aquilo que está na frente dele no mundo, mas a vontade é insuficiente, ele vai ser aquele famoso artista com muita iniciativa e pouco acabativo. Ele vai estar sempre iniciando novos projetos, sempre empolgado com uma ideia, mas daqui a pouquinho ele está abandonando essa ideia e indo atrás de uma que parece mais atraente para ele. E nesse caso faltou o quê? A vontade. Da mesma forma, se o artista tem muita disciplina, muita determinação, se ele consegue dispor de uma rotina de trabalho consistente, mas o olhar está atrofiado, ele não desenvolveu a mentalidade do e se, né, de se perguntar e se as coisas fossem diferentes, ele vai ser um artista com bloqueio criativo. Vai ser aquela pessoa sempre diante de uma tela em branco ou de uma folha de papel e não vai conseguir dar continuidade ao trabalho. A boa notícia é que essas duas características podem e devem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Um artista precisa encontrar o seu processo criativo, encontrar o seu método de trabalho. E existem técnicas tanto para estimular a criatividade, para ajudar na geração de ideias, quanto para criar o hábito da escrita constante e perder o medo, perder o perfeccionismo, essa coisa de eu vou escrever e não vai ficar bom, então eu não faço nada. Tem um exemplo excelente de um autor que nunca encontrou dificuldade para gerar uma ideia nova, mas que sempre teve problema em levar essas ideias até o fim. O Douglas Adams, que é autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, que hoje em dia é um clássico no mundo nerd, na ficção científica e tudo mais, ele sempre foi um cara com uma mente muito fértil, mas por outro lado ele se esforçava muito para tentar levar os projetos até o fim. Ele sempre dizia que odiava a escrita e amava as ideias, então isso já dá a noção de que ele tinha realmente um olhar muito mais aguçado, desenvolvido do que a determinação, né, a disciplina para escrever. E tem relatos de que nos últimos volumes lá da série do Guia do Mochileiro das Galáxias que ele teve que ser trancado no quarto de hotel pelos editores para que ele terminasse a obra. E tem também outro caso que ele se matriculou no workshop sobre submarino, se não me engano, lá na Austrália, para não ter que escrever, para não ter que terminar um livro. Então ele era realmente um procrastinador, mas ele era um gênio, então ele podia se dar esse luxo. Nós não. E falando na genialidade do Douglas Adams, é interessante lembrar como surgiu o conceito do Guia do Mochileiro, que é uma ideia realmente inusitada e que, na minha opinião, só podia ter vindo de um autor como ele. A história que eu sei é que ele estava acampando pela Áustria e era um período em que ele estava muito sozinho, ou pelo menos estava com dificuldade de se comunicar com as pessoas. Era um período que ele estava muito reflexivo sobre essa questão da distância entre os indivíduos, e ele andava sempre com um guia de turismo pela Europa na mochila dele. E numa determinada noite ele resolveu dormir ao ar livre, dormir fora da barraca. E ficou olhando as estrelas e cochilou. E aí o cérebro dele fez essa associação entre o guia do mochileiro, né, um guia de viajante, e as galáxias, e as estrelas, o espaço. E daí surgiu o conceito do Guia do Mochileiro das Galáxias. O Douglas Adams já tinha semeado fragmentos do que seria o Guia do Mochileiro em esquetes que ele escrevia para o teatro, para a rádio. Então já havia alguma coisa por aí, ele só precisava de um elemento que pudesse ancorar tudo. E o elemento foi exatamente a ideia do guia. E a partir de então ele construiu sua série de maior sucesso. Então essa é só uma história interessante para mostrar como as ideias mais legais podem estar escondidas por aí ou podem estar dependendo de uma associação que ninguém fez ainda. E aí vai restar ao autor a vontade, a determinação de sentar e até o fim do processo colocar essa história no papel e dividi-la com o resto do mundo. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos.
Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima.